Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Diogo Matos, para quem não me conhece, e essa daqui é a planilha, o dashboard aí de plano de cargos e salários, tá? Bom, primeira instrução que eu quero passar para vocês, né, para quem for adquirir aí o produto, é importante que você tenha pelo menos uma noção básica sobre a área de cargos e salários. Por que eu falo isso? Para que vocês entendam toda a construção, porque ela é uma planilha muito completa, ela é um dashboard todo estruturado para quem quer montar aí a sua área de cargos e salários, estruturar a sua empresa, os cargos, a descrição dos cargos, a tabela salarial da empresa, as estruturas salariais, as classes salariais. Então é importante que você tenha pelo menos aí um mínimo de noção básica sobre a área de cargos e salários. Para quem quiser mais informações, vocês podem me procurar no Instagram. O meu Instagram é @prof.diogomatos, eu sou professor aí da área de gestão e negócios, né? Atuo aí em algumas instituições de ensino e também atuo também como consultora da área de recursos humanos, gestão de pessoas, e gosto muito praticamente aí de todos os subsistemas de RH. Então, para quem tiver alguma dúvida, quiser aprender um pouco mais, tá? Eu também trabalho aí como na área de consultoria e em workshops também. Ok? Bom, então vamos lá para a nossa planilha aí para quem tiver interesse em adquirir. Bom, primeiro passo é vocês observam que aqui eu tenho um campo de início, né? Então eu tenho esse botãozinho aqui de início que ele passa aí uma instrução de 8 passos do que você deve fazer para inserir aí as informações e ter o melhor proveito aí da sua planilha, tá bom? Então aqui no primeiro passo, né, nós temos aí todas as áreas e aí é importante primeiro você fazer aí o seu cadastro dentro do banco de dados, né, da parte aí de cargos e salários, tá bom? Então vocês estão vendo que eu tenho vários campos aqui, eu vou clicar na parte aí de banco de dados. Então aqui em banco de dados, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cadastrar todos os funcionários da sua empresa, tudo bem? Então, se você trabalha em uma empresa de 15, 20, 30 funcionários, eu tenho que cadastrar todos os funcionários. Caso a sua empresa tenha mais funcionários, você vai ter que inserir mais linhas aqui, tá? Então é importante você vir aqui, ó, clica com o botão esquerdo, vai lá, e insere aí a quantidade de linhas a mais. Tudo bem? Você pode puxar aqui para baixo, aí você vê o que você quer fazer. Tudo bem? Bom, tomem cuidado com um pequeno erro que às vezes algumas pessoas cometem. Falo até porque meus alunos às vezes cometem isso. Esses cargos, gente, eles são cargos aleatórios, né? Então, quando você for pegar a planilha, você vai apagar e você vai inserir os seus cargos. Aliás, os seus funcionários. Cuidado que esses funcionários, gente, eles não estão relacionados com os cargos e os departamentos. Não é isso, tá? Aqui eu estou colocando todos os funcionários da minha empresa, todos em ordens aleatórias. Tudo bem? Então tomem muito cuidado com isso. Não significa que a Beatriz ela é recepcionista e ela é do departamento administrativo. Não é isso, tá? Aqui eu só coloquei a Beatriz. Pode ser que ela seja analista de contas, pode ser que o departamento dela seja financeiro. Então assim, não, os cargos não, os funcionários eles não estão relacionados aqui com essas outras informações. Tudo bem? Isso é só para vocês entenderem, porque às vezes os alunos preenchem, as pessoas preenchem num formato linear, né? Formato horizontal, mas não é. Ok? Então essa é a primeira instrução. Vocês vão cadastrar todos os nomes aí das pessoas da sua empresa, depois todos os cargos aí da sua empresa, ok? Coloquei todos os cargos, a mesma coisa, gente. Não é para repetir cargos. Então, assim, faz de conta que eu tenho lá 4 ou 5 pessoas que são recepcionistas. Eu não vou colocar recepcionista aqui 3, 4 vezes, não é isso. Nós só estamos cadastrando todas as funções, né? Todos os cargos que tem dentro da minha empresa, da empresa aí de vocês, ok? Então não precisa repetir cargo. Eu vou colocar somente todos os cargos que tem, ok? Departamentos, eu também vou cadastrar todos os departamentos. Aqui vocês estão vendo que eu coloquei como exemplo, tem 3, 4, 5, que é o administrativo, financeiro, jurídico, recursos humanos e TI. Tudo bem? Se caso a sua empresa tenha mais, você pode acrescentar mais. Se a sua empresa tenha menos, você vai colocar somente as que a sua empresa tem. Essa região pra cá, gente, vocês não precisam editar, tá? Por quê? Eu cadastrei aqui todos os graus de instrução da empresa, aliás, da planilha. Então aqui seria uma instrução máxima, tá? Então não tem necessidade de vocês cadastrarem mais. Aqui são os níveis, as faixas salariais, e aqui eu tenho também os níveis e os steps, tá? Que também já estão pré-cadastrados. Para quem entende aí um pouco da área de cargos e salários,
sabe que normalmente essa amplitude salarial, né, que a gente chama de vários steps, aqui no caso eu tenho 5 steps para cada faixa salarial. Então aqui eu tenho faixa 1 até a faixa 5, né? Então eu tenho 5 steps salariais aí dentro de Júnior, Pleno e Sênior, tá bom? A maioria das empresas, né, as pessoas que trabalham na área aí de cargos e salários, elas entendem que essa amplitude ela tem que ser de até 20%. A minha, no caso, eu coloquei aqui de 18%. Caso alguém queira, né, fazer essa alteração, também fica à vontade. Eu aconselho que vocês não mudem, porque isso daqui é mais ou menos um padrão que é utilizado aí pelo mercado. Tudo bem? Bom, vamos voltar lá para o início. Cadastrei todos os funcionários, cadastrei todos os cargos, as áreas que a minha empresa tem. Agora eu vou para o próximo passo, que é o item cargo, né? Então eu vou clicar lá em cargo e aqui nós temos uma descrição de cargos, tá? Para quem também já conhece, tem uma noção básica, por isso que eu falei, essa planilha ela é importante você ter pelo menos uma noção básica do que é a área de cargos e salários. A área de cargos e salários, inclusive, é uma das áreas que mais crescem, né, na parte de recursos humanos, porque poucas pessoas às vezes têm domínio, né, sobre a parte aí de cargos e salários. Bom, então aqui nessa região eu vou fazer a descrição dos cargos, tudo bem? Só para que vocês entendam, para quem não conhece a área de cargos e salários, a descrição de cargos ela é uma das primeiras etapas, né? Antes de eu construir toda a minha tabela salarial, eu preciso descrever todos os cargos da minha empresa. E para isso eu posso usar 3 metodologias diferentes, né? Eu posso fazer observação, eu posso usar formulário, eu posso fazer uma entrevista. Então tem algumas metodologias aí que as pessoas utilizam, tá bom? Como eu já disse, para quem quiser mais informações, vocês podem me procurar lá no Instagram, @prof.diogomatos, ok? Bom, então vamos voltar aqui. Aqui eu tenho um cargo, então eu vou colocar todos os cargos da minha empresa. Vou descrever todos esses cargos, como eu falei, usando alguma metodologia. No caso aqui tem uma descrição do gerente administrativo, o que ele faz. Aqui eu vou relacionar todas as habilidades comportamentais desse cargo. No caso aqui eu coloquei capacidade de negociação, raciocínio lógico, assim vai. Então para cada cargo que você colocar, você vai ter que cadastrar tudo isso, tá? Aqui eu coloquei as habilidades técnicas e por último, quais são os requisitos desejáveis para essa ocupação, ok? Fiz a minha descrição de cargos, coloquei todos os meus cargos cadastrados aqui, vou voltar lá para o início, e aí nós vamos para a matriz de pontos, né? Então, para quem não conhece também, né, para quem já tem uma noção aí de cargos e salários, sabe que a área de cargos e salários, eu preciso ter um momento, né, que é uma das etapas, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira, eu preciso fazer a avaliação desses cargos. E aí, para avaliar, também existe uma série de métodos diferentes. No meu caso aqui, eu utilizei o método de pontos, né? Então, o que é o método de pontos aí, sendo bem rápido para quem não conhece? No método de pontos, eu vou atribuir pontos para cada cargo. E aí, através desses pontos, eu consigo relacionar, né, qual que é a ordem, né, e qual que é o salário que eu vou pagar para cada um desses cargos. Então, aqui eu já tenho uma tabela pronta que eu deixei para vocês. Olha que bonitinha, né? No caso aqui é uma tabela com 3 fatores, que é o fator instrução, fator experiência e fator complexidade de tarefas e responsabilidade por erros. Tudo bem? Professor, eu posso acrescentar, eu posso mudar? Eu não aconselho, tá, gente? Porque se vocês mudarem, vocês vão ter que mudar todas as informações seguintes. Então, eu já deixei meio que pronto, com instrução, experiência e complexidade de tarefas e responsabilidade por erros. Então ela já está aqui classificada, ela tem os graus aqui, ó, bem bonitinho. Ela tem a definição para cada instrução. Então instrução eu tenho aqui ensino fundamental, médio, tal, né? Experiência eu tenho também uma descrição para cada uma e eu tenho complexidade de tarefas e responsabilidade por erros. Para cada uma delas eu tenho uma pontuação, tá? Desde a mínima até a pontuação máxima. Tudo bonitinho, ó, tá vendo? Tá, professor, para que vai me servir essa tabela? Vocês já vão entender. Então eu tenho a matriz de pontos. Vamos para o próximo. Depois da matriz, eu tenho a tabela de pontos. Vou clicar nela aqui. Na tabela de pontos é o momento que vai acontecer a avaliação, tá? Professor, como funciona essa avaliação? Eu vou colocar todos os cargos da empresa, vou relacionar todos eles aqui, tá? Bem bonitinho. E aí eu vou convidar 1, 2, 3, 4, 5 avaliadores.
Aqui eu tenho um primeiro preenchido, né, só para vocês entenderem como funciona. E aí tem uma aluna até aqui que eu deixei como exemplo, né, que a minha aluna ela preencheu. E aí ela fez a avaliação do cargo de auxiliar administrativo. Então, como foi feita essa avaliação? Vamos voltar lá na matriz de pontos. Ela olhou para o cargo de auxiliar administrativo e ela olhou para o primeiro fator, que seria a instrução. E aí ela entendeu que o auxiliar administrativo, ele tem ali um ensino fundamental completo. Então, ela entende que é uma exigência básica, única, né, para uma pessoa que vai ser auxiliar administrativo. E aí a gente vai somando essa pontuação. Quantos pontos tem o ensino fundamental? 30 pontos. Então vamos deletar aqui mesmo. Vou usar aqui na minha calculadora, 30 pontos. Aí ela foi avaliar a experiência. Na experiência, ela entendeu que a pessoa que é um auxiliar administrativo, ela só precisa ter um período de adaptação. Então ela não tem que ter experiência nenhuma, tá? Não tem uma exigência de uma experiência, uma pessoa que vai ser auxiliar administrativo. E aí ela somou com mais 40 pontos. Então, ó, somamos o 30 lá do anterior, agora a gente vai somar mais 40. Muito bom, já temos 70 pontos. E aí eu vou para o último fator, que é o de complexidade de tarefas e responsabilidade por erros. Nesse, ela também entende que são tarefas simples, repetitivas, que requer pouco ou nenhum conhecimento. Tudo bem? E aí, ou seja, mais 30 pontos. Então, eu vou somar aqui, ó. Já tínhamos somado 30, mais 40, agora eu vou somar mais 30. Mais 30, 100 pontos. E aí foi a pontuação que ela colocou lá na tabela de pontos. Olha aí, 100 pontinhos. Tudo bem? Bom, então como vai funcionar? Cada avaliador vai ter que olhar para cada cargo e vai ter que fazer essa avaliação olhando aqui para a matriz de pontos. Tudo bem? Depois que todos os avaliadores colocarem as pontuações deles, nós teremos uma média. Olha que legal. Vai sair uma média bem bonitinha aqui de cada uma das pontuações de cada cargo. Então, um auxiliar ele vai ter lá uma pontuação, o auxiliar financeiro vai ter outra, o assistente de RH vai ter outra e assim vai. Vocês estão vendo aqui que tem um pequeno erro, tá, gente? Ó, tem 2 cargos repetidos, não precisa, tá bom? Eu só vou colocar aqui uma vez cada cargo. Deixa eu até corrigir aqui, ó. Certo? Bom, então aqui eu vou ter uma média de todas as pontuações. Terminado isso, vamos para o próximo passo, ó. Já fiz aqui a tabela de pontos, agora por fim eu vou lá em salários. Então vamos em salários. Só que antes de eu vir em salário, eu tenho que vir aqui, ó, classes salariais. Aí nós temos esse monte de conta que assusta um pouquinho, mas não precisa se preocupar, tá? Aqui, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa estrutura da nossa tabela salarial, né? Como funciona essa estrutura da nossa tabela salarial, das nossas classes salariais, né? Vocês estão vendo aqui que tem cargos repetidos, né? De novo, não precisa, tá? Vou até corrigir aqui, ó, junto com vocês. Esse aqui, como eu falei para vocês, eu peguei um exemplo de uma planilha que alguns alunos haviam montado aí num outro curso. Eu vou deixar preenchida só para vocês entenderem como funciona. Mesmo ela estando repetida, né? Vou deixar preenchido só para vocês entenderem como funciona isso aqui. Então, olha que legal. Aqui eu tenho classes salariais, eu tenho aqui uma continha, né? E eu tenho aqui pesquisa salarial e aqui eu tenho também outras classes. Tudo bem? Bom, como vai funcionar então a nossa tabela salarial? Aqui em cima, gente, eu tenho todas as informações, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Nós vamos inserir todos os cargos. Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, é só colocar um mouse aqui em cima, ó, que tem uma breve explicação do que vocês vão fazer. Ok? Bom, o que eu vou fazer então? Vou colocar todos os cargos. Cadastrei os cargos da minha empresa, eu vou olhar lá qual foi a pontuação que os meus cargos tiveram. Tudo bem? Bom, lá na minha tabela de pontos, vamos ver. Então aqui vou dar um exemplo, né? O auxiliar administrativo, ele teve uma pontuação de 109 pontos, certo? Vamos olhar as nossas classes salariais. Cadê? Aqui, ó, classes salariais, pronto. Bom,
o auxiliar administrativo, ele teve ali, então, 109, né? Com certeza deu mais. Mas ali, vamos pegar o exemplo do que estava preenchido ali. 109 pontos. Então, se nós tivermos 109 pontos, se eu olhar aqui, ó, no meu intervalo de pontos, né? Eu tenho de 100 a 175, 175 a 250. Isso aqui vocês não precisam mexer, tá, gente? Quanto que é, né? Dentro dos meus intervalos de ponto, aonde que está essa pontuação de 109? Ela está na primeira classe, né? Porque de 100 pontos até 175, significa que esse cargo pertence à primeira classe. Então, eu vou vir aqui, ó, vou apagar esse 2 e vou colocar aqui, ó, que ele pertence à primeira classe. Olha que bonitinho. E aí eu vou colocando, de acordo com a minha pontuação lá da tabela, eu vou colocar aqui a qual classe salarial esse cargo pertence. Tá, professor, mas por que eu preciso fazer isso? Vocês já vão entender, tá? Então eu vou pegar lá minha pontuação de cada cargo e vou passar para cá. A qual classe ele pertence, olhando para essa tabelinha aqui de pontos. Fechou, montei minha tabela de pontos, que lindo, maravilhoso. Agora eu venho para cá, ó, na parte de salários. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os salários atuais da minha empresa, né? Então, quanto é que cada funcionário desse recebe? Qual que é o salário oficial? Eu vou cadastrar todos os salários oficiais aqui, bem bonitinho, de cada um desses cargos. Tudo bem? Bom, cadastrei todos os salários oficiais? Cadastrei. Muito bem. Agora, o resto aqui eu não preciso preencher, ó, porque aqui é uma fórmula, ele vai fazer uma continha, né, para a gente encontrar aí toda a distribuição salarial e a gente encontrar a nossa mediana, né? O que seria a mediana? Seria a distribuição aqui, ó, desses salários, né? Desde a pontuação mais baixa, qual que seria o salário, até a pontuação mais alta. Tudo bem? Bom, professor, mas faz de conta que eu tenho um cargo que eu ainda vou abrir. Então eu não sei qual que é o salário, eu não tenho um salário oficial dentro dessa empresa. Não tem problema. Você pode fazer uma pesquisa salarial e aí você pode preencher aqui, tá? Outra coisa, professor, eu tenho lá, cadastrei todos os salários da minha empresa. Eu tenho essa outra coluna, que é uma coluna de pesquisa salarial. Para que ela vai servir? Ela serve para você comparar quanto é que a sua empresa está pagando e quanto que é que o mercado de trabalho está pagando. Então a gente consegue fazer ali um comparativo, né? Para entender se a sua empresa está pagando muito acima ou se ela está pagando muito abaixo do que o mercado está pagando. Ok? Bom, encontrei todos os meus valores, né? Encontrei as medianas, né? E agora, o que eu vou fazer? Vamos voltar lá para o início. Vou clicar aqui no inicial novamente, tá? Cliquei no inicial, vou procurar lá nosso próximo estágio. Agora sim, eu vou lá para a planilha de salários, né? Cliquei aqui em salário, muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora é o momento que eu vou passar aqui, ó. Eu tenho uma tabela gigante, olha que legal. Eu vou colocar todos os cargos da minha empresa de novo. E agora eu vou criar os steps salariais da minha empresa. Então, olha que legal. Eu tenho aqui o nível júnior, com 5 faixas. O nível pleno, com 5 faixas. E o nível sênior, com 5 faixas. Então, eu tenho aqui vários steps salariais. Para que serve isso? Para que eu consiga ter uma amplitude salarial dentro da minha organização, tá? E aí eu consigo, por exemplo, gerenciar promoções, gerenciar aumentos de salário, né? Então eu tenho, por exemplo, um funcionário, ele foi muito bem, e aí eu quero dar um aumento salarial, não quero promover ele porque eu não tenho um cargo para ele. Eu tenho possibilidades aqui de dar aumentos salariais, promoções para essa pessoa, ok? Bom, vamos lá então. Coloquei todos os cargos da minha empresa, agora é o momento que eu vou cadastrar, né, todos os salários iniciais. Então, ó, eu vou apagar aqui só os primeiros para vocês terem uma ideia. Apagar esses 4 primeiros. Vocês estão vendo que a planilha ela calcula tudo até o final de acordo com esse percentual. Professor, mas qual que é o cargo qual o salário que eu vou colocar aqui? O salário que eu vou colocar aqui, gente, é exatamente o salário que eu encontrei
lá nas minhas classes salariais, né? Então eu tenho aqui, ó, todos os valores das minhas classes salariais, ok? E aí a partir dessa classe salarial é o valor que eu vou colocar aqui dentro lá da minha tabela salarial, certo? Bom, então só para vocês entenderem, eu tenho aqui cargos que estão na primeira classe salarial. Recepcionista, eu vou pegar esse valor aí da mediana e eu vou colocar lá como salário inicial desse cargo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui 615. Vamos lá para nossas tabelas salarial. Opa, cadê? Salários, pronto. Faz de conta aqui, ó, recepcionista auxiliar administrativo. Coloquei 615. Opa, pera aí. Colar valores. Pronto, agora sim. Olha o que ele fez, que legal. Ele calculou todas as variações salariais. Olha que bacana. E aí ele vai te dando lá uma média salarial desde o salário inicial até o salário mais alto, tá? Lembrando que aqui eu coloquei... Opa! Aqui é porque eu coloquei... Pronto. Cadê classes salariais? Pronto, agora sim. Aqui eu coloquei um salário de R$ 1.900. Vocês sabem que o salário mínimo não é esse, né? Então, vocês depois podem corrigir, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó, 1.400. Pronto. Vocês estão vendo que ele muda, né? Então, ó, ele já vai mudando ali qual que é o valor aqui da nossa mediana. Tudo bem? Então, ele faz uma continha e ele acha ali o valor da nossa mediana. Muito bem. Então, o valor já foi para 733, tá? Então, vamos voltar lá para salários aqui. 733. Pronto. Muito bem. Então, aqui eu já coloquei... Opa! Já coloquei aqui qual que seria o salário inicial, né? E aí ele vai fazendo todo o cálculo bem bonitinho para mostrar ali todas as variações salariais que eu tenho aqui dentro da empresa que eu posso utilizar, tá bom? Isso vale para todos os demais cargos. Eu vou olhar ali a qual classe salarial ele pertence. Pronto, aqui. E aí eu vou fazer esse copia e cola de acordo com a pontuação que esse cargo teve. Eu vou colocando ali todos os valores ali da estrutura de classes salariais, tá bom? Terminei de preencher. Vamos colocar aqui esse salário aqui, só pra gente exemplificar. Pronto. Terminei de preencher, vocês estão vendo que eu tenho uma planilha gigante, né? Com uma série de faixas salariais bem bonitinha. Olha que legal. Aí eu vou para o meu último estágio, já está acabando. Vocês estão vendo aí que é trabalhoso, né? Eu agora vou lá para o campo funcionários. Agora é o momento que eu vou colocar todos os, de novo, cargos da minha empresa e, dependendo da situação, eu posso fazer alterações salariais. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, nome do funcionário. Eu vou colocar lá o nome de todos os meus funcionários. Vou colocar aqui só para a gente exemplificar. Pronto. Vou colocar qual que é o cargo atual dessa pessoa. Vou cadastrar todos os cargos atuais. E aqui eu vou cadastrar os novos cargos propostos, tá? Então faz de conta que a pessoa ela é auxiliar administrativo, mas eu vou mudar ela para recepcionista. Aqui ela é financeiro. Aqui ela é financeiro também. Aqui ela é recepcionista. Aqui ela é administrativo e aqui ela é financeiro. Pronto. E aí eu posso fazer estas alterações, tá? Então eu vou primeiro cadastrar todos os cargos atuais, qual nível que essa pessoa pertence e qual que é a faixa salarial. Como assim, professor? Qual nível e qual faixa salarial? Nós vamos olhar lá na nossa tabela de salários, né? Então eu vou olhar aqui, auxiliar administrativo. É o cargo da Beatriz, tá? Qual que é o salário atual que ela está recebendo? Eu coloquei aqui, sênior, faixa 1.
Vamos olhar lá qual que é o salário do sênior? Sênior, então ela é auxiliar administrativo, né? Ela está aqui. O salário dela é de sênior, faixa 1. Então é de R$ 150,88. Então vamos colocar lá. Olha, sênior, faixa 1, é a faixa atual da pessoa. Olha aqui o salário dela, ó, tá vendo aparecendo? R$ 150,88, ok? Qual que é o cargo proposto? Bom, o cargo proposto novo agora é um cargo de recepcionista. Ela vai ganhar o valor de um sênior na faixa 5. Vamos ver se ele alterou? Olha lá, ele fez alterações, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que ficou vermelhinho? O que significa esse vermelhinho? Ele ficou vermelho, significa que a empresa vai ter que gastar um pouco mais para fazer essa alteração salarial da Beatriz, né? Então a gente vai ter que ter um ajuste ali salarial para ela poder ganhar R$ 222 a mais do que ela recebe hoje, tudo bem? Então aqui eu vou cadastrar os novos cargos e aqui os cargos atuais. Professor, e se não tiver alteração nenhuma? Tem problema. Você vai colocar a mesma informação daqui, é a informação que você vai colocar aqui. Tudo bem? Aqui, continuando, eu vou colocar os departamentos, o grau de instrução da pessoa, aliás, do cargo, né? A data que ela foi admitida, quanto tempo que ela está de empresa, é uma fórmula, tá? Não precisa preencher. E aqui também é uma fórmula, não precisa preencher. Então é isso, tá, gente? Aqui eu tenho, toda vez que ficar em vermelho, são valores que eu vou ter que tirar do bolso da empresa para fazer o enquadramento salarial desses cargos. Lembrando que aqui eu vou ter que fazer de todos os funcionários da empresa. Os que estão em verde são cargos que eu vou ter que diminuir o salário, né? Então aí eu vou ter que ter aí toda uma gestão, tá bom? Para poder fazer isso. E os cargos que estão em vermelho são aqueles que a empresa vai ter que sofrer aí um pouquinho para poder fazer o enquadramento aí de salários, ok? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem aí da explicação e aproveitem bastante aí a planilha, o dashboard de plano de cargos e salários. Abraço, gente. Tchau, tchau.